Olá, bem-vindos ao canal Flávia Pirker, onde a gente conversa um pouquinho sobre cerâmica e outras coisinhas a mais. Hoje eu vou responder a pergunta que me fizeram: para que você fica fazendo tanta plaquinha de teste de esmalte? Fica comigo que eu vou te contar. Verdade, para você que faz cerâmica, sabe que a peça ela é o resultado de uma combinação de vários fatores. O tipo de massa, o tipo de esmalte, a temperatura de queima, o tipo de queima, o seu forno, a sua modelagem. Então, toda essa combinação, ela dá um resultado único que vai ser só seu. Quando eu compro um esmalte novo, formulo um esmalte novo, ganho um esmalte novo, eu sempre faço uma plaquinha de teste para saber como aquele esmalte vai se comportar na minha situação. Por quê? Vai se comportar na queima do meu forno, com a minha massa, com a minha peça. A semana passada a Cris Couto fez uma faxina no ateliê dela e ela tinha um monte de restinho de esmalte. Ela falou: Flávia, você quer para você porque eu não vou mais usar. Ela me deu as plaquinhas, mas mesmo assim eu faço as minhas plaquinhas de teste. Por quê? A plaquinha de teste dela é feita num outro tipo de massa que ela usa, no forno dela, que tem uma outra curva de queima. Ela tem a gente fala mão, né? Que é a forma de passar, mas assim, se você carrega mais na quantidade de esmalte, carrega menos, isso implica diretamente no resultado visual. Por isso, eu sempre, primeira coisa, pego o esmalte, faço a plaquinha de teste e aí esmalto, queimo e vou ver como que esse esmalte vai ficar na minha situação, no meu caso, no meu trabalho. Há várias maneiras da gente fazer as plaquinhas de teste, os corpos de prova, para você ver o comportamento do seu esmalte. Basicamente são dois. Ou você faz uma plaquinha com texturas, e eu já vou te explicar para que servem as texturas, ou você faz uma peça que às vezes a pessoa faz assim um prato e recorta, então ele fica umas peças em L, ou deixa o prato pronto mesmo. Eu, particularmente, não uso esse formato do L por uma questão de espaço, eu não tenho onde ficar guardando aqui. Então, eu faço um pratinho que eu empilho e às vezes eu chego até a usar esses pratinhos de teste, assim, como utilitário aqui no ateliê. Mas você também pode seccionar, fazer um prato reto, corta e ele fica com o formato de L. Esse formato aqui, ele serve para medir o grau de escorrimento do esmalte, tá? E agora eu vou te mostrar a fazer a leitura dessas placas e desses corpos de prova para você entender como ele vai ser útil para você e aí dessa forma você consegue fazer as suas próprias placas e corpos de prova da maneira que você acha mais conveniente. Bom, então você veja que quando eu faço a minha plaquinha, ela tá crua aqui, eu deixo uma textura, coloco o meu logo, faço o buraquinho. Para quê? Porque eu aqui tenho um lugar onde eu penduro as plaquinhas, elas ficam penduradas. Então o buraquinho serve para eu colocar aqui
de uma maneira que fica fácil a visualização e se eu preciso, eu posso tirar e colocar perto da peça, ou como agora eu tô mostrando para vocês no vídeo. Depois eu esmalto a peça e queimo. Então, o que que me mostra essas texturas aqui? Ela mostra se o esmalte é um esmalte do que a gente chama com efeito de borda, ou seja, perto da onde tem uma textura, ele faz assim uma diferenciação na coloração. Esse, por exemplo, onde tem o baixo relevo, ele acumula, ele fica num tom mais forte. Esse aqui, reparem que ele chega até a mudar de cor, onde ele acumula mais, ele fica azul. Isso tá me mostrando que esse esmalte aqui, olha, por exemplo, que tem o marrom, ele fica bem forte onde tem baixo relevo, porque é onde ele acumula mais, e onde ele acumula menos, ele fica quase um transparente. Isso aqui tá me mostrando que esses tipos de esmalte, eles são ótimos para eu trabalhar peças que tenham baixo e alto relevo, porque eles vão sobressaltar as diferenças de nível de superfície das peças. Esse esmalte aqui, por exemplo, ele não tem nenhuma diferenciação na borda, tá vendo onde ele tá descendo aqui, ele continua da mesma cor, e ele também continua da mesma cor onde ele acumula mais e onde ele acumula menos. Então isso tá me mostrando que esse tipo de esmalte, ele não é um esmalte bom para utilizar em peças que tenham relevo, ele é bom para utilizar em peças que são planas. Por quê? Porque ele não vai dar diferenciação. Aqui eu tenho amostras de engobe. Por que que elas estão na metade? Porque aqui está um engobe puro e aqui está um engobe com uma camada de esmalte transparente. Veja como ele fica diferente quando ele tem o esmalte em cima e quando ele está puro. Esse é o primeiro fator. O segundo, alguns engobes mostram que eles reagem bem a baixo e alto relevo, ressaltando, sobressaindo o relevo. Outros não, eles praticamente cobrem o relevo. Então veja, se eu tenho uma peça com relevo, com textura, eu vou usar um desses dois engobes e esse aqui eu vou dar prioridade para fazer um trabalho de esgrafito, para fazer um trabalho numa peça que eu quero uma superfície opaca e plana. Por quê? Porque ele é um engobe que ele não se mexe, ele não dá esse trabalho aqui. Agora eu vou te mostrar corpos de prova que são tridimensionais, que tem volume, que não é chapado como a pecinha. Então eu fiz o pratinho aqui. O que acontece? Eu vejo o grau de escorrimento dele e também vejo o que acontece quando ele acumula. Por exemplo, aqui estou percebendo que esse esmalte, ele escorre bastante, dá para perceber aqui pelo formato até das linhas, e quando ele acumula, a tendência é que ele clareia mais. Aqui a mesma coisa, esse esmalte, por exemplo, ele tá bem escorrido aqui, e onde ele acumula, nessa parte, ele tem a tendência a sair do azul para ir para o esverdeado. Esse aqui, olha, onde ele escorreu, ele ficou um azul bem escuro, quase um azul marinho, e depois ele foi descendo, e ele acumulou aqui e clareou. Esse outro, por exemplo, já quase não se mexeu. Ele tem a mesma cobertura onde ele está reto, onde ele está aqui na descida e onde ele acumula. Esse aqui também é um esmalte que pouco se movimentou, ele continua igual, olha, com o mesmo comportamento na parte que é da descida e nessa parte que ele acumulou aqui. Esse também, olha, ele é um comportamento que não mudou. Agora já esse mudou bastante. Onde ele tá reto aqui, que tem pouca quantidade, vamos dizer, né? E na descida, ele tem a tendência a ficar quase marrom. E onde ele acumulou, ele vem do branco para o azul. Então, essas formas da gente fazer os copos de teste, eles indicam, além desse grau de escorrimento, as mudanças e variações de cores conforme a quantidade de esmalte acumulado numa mesma peça. Se você tiver um vaso, por exemplo, uma travessa, na parte alta, na parede, ela pode ter uma cor e depois lá embaixo ela
acumula e fica com outra cor, ou ela pode ficar invariada, tanto faz se ela está no reto, na descida ou na parte de baixo que acumula. De uma maneira eu faço as amostras de engobe, e para esse tem um vídeo específico sobre a amostra de engobe, porque que tem essas fatias e esses círculos. Aí você assiste lá que eu explico com bastante detalhe, porque cada um é um tipo de esmalte sobre o mesmo engobe que vai dar efeitos diferentes. Então é dessa maneira que as amostras vão te mostrar como que o esmalte vai se comportar combinado com a sua argila e as suas condições de queima. E se você vai usar um esmalte para 2 ou 3 tipos de massas e cerâmicas diferentes, você deve fazer, o ideal é que você faça o teste e as amostras em todas as massas, porque o mesmo esmalte pode dar comportamento completamente diferente, inclusive, às vezes, ter até uma incompatibilidade entre o esmalte e determinado tipo de massa. E quando a gente faz o teste e percebe essa incompatibilidade, você tem alguns caminhos a seguir, né? Ou você muda a massa, a formulação da massa, ou você muda a formulação do esmalte, ou você decide que esses dois não vão ser usados juntos, porque não vale a pena um investimento de teste e queima para você fazer esse ajuste. E aí vem a máxima de uma oração que pede que você tenha a força para mudar as coisas que precisam, resiliência para mudar as coisas que você não pode mudar, e aceitação, né? E sapiência para você distinguir umas das outras. Às vezes na cerâmica a gente precisa de sapiência para entender que aquele caminho é um caminho que vai te dar muito trabalho, com pouca chance de um bom resultado. E incompatibilidade entre esmalte e massa cerâmica, às vezes é um deles. Às vezes vale a pena você abrir mão daquela combinação e procurar um outro esmalte ou uma outra massa para compor a sua peça, porque o tempo e dinheiro que você vai gastar investindo naquilo, mesmo que seja um esmalte que você formula, são muito grandes e não compensa. Espero que eu tenha contribuído para que você faça assim umas amostras bem legais, que deixa, além do seu ateliê fica bonito com todas essas amostras coloridas. Eles são um bom índice para você saber o que escolher na hora de fazer a esmaltação da sua peça. E também vai te servir para escolher os esmaltes. Quando você olhar na internet, olhar catálogos, não é à toa que as amostras sempre têm essa textura para você conseguir fazer essa leitura, se é um esmalte reagente que tem reações, ou se é um esmalte chapado de uma cor só, se ele vai sobressaltar a sua peça com relevo, ou se ele é melhor ser usado numa peça reta, se é um esmalte que você enxerga um pouquinho o corpo cerâmico, que ele é um pouquinho translúcido ou não. Tudo isso, aquela amostrinha vai te contar. Se você tem mais dúvida e tal sobre esmalte, entender um pouquinho mais, vai num outro vídeo que eu fiz. Vou deixar o link aqui no descritivo, que te fala um pouquinho das classificações do esmalte, o que deixa aparecer o corpo cerâmico, o que é opaco, o que é mate, acetinado, sem brilho, com brilho, para você entender muito bem esse jargão. Espero que eu tenha contribuído mais uma vez com a sua prática. Agradeço muito as pessoas que deixam um comentário. É muito legal ver que vocês tomam do seu tempo para escrever e contar um pouquinho como isso te ajudou. Às vezes perguntar dúvida, às vezes só elogiar. Eu que te agradeço muito pelo apoio ao canal e por ter tempo, tanto para assistir quanto para escrever. Muito obrigada, uma boa semana para todo mundo.